dia, na paz do Senhor para todos. Que Deus dê a cada um dia de bênção, de paz, de prosperidade nas suas vidas. Gostaria de deixar uma reflexão bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lê alguns versículos que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco que era de Simão, pediu-lhe, e afastando um pouco da terra, sentou-se e ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar disso, Simão faz-te ao mar e lançai a vossa rede para pescar. E respondeu Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Amados, temos aqui uma palavra de Deus, uma palavra muito importante aos nossos corações. A Bíblia diz que onde Jesus estava, havia grande multidão. Jesus era cercado por grandes multidões que estavam ao redor de Jesus. Dentro dessas multidões tinha curiosos, tinha os escribas, os fariseus. Existia dentro dessa multidão alguém tentando pegar Jesus em algum ato. Havia aqueles que estavam por curiosidade e havia aqueles que seguiam Jesus por necessidade, o povo que vivia realmente uma situação difícil. E vendo Jesus que ele operava milagres, que ele fazia maravilhas, a multidão estava sempre com ele. Onde Jesus estava, havia muita multidão. E a Bíblia diz nessa passagem, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, que ele estava junto ao lago de Genezaré e havia uma grande multidão. E ele viu 2 barcos junto à praia, e logo barcos de pescadores, havendo os pescadores já descido, pescado a noite inteira, e estavam lavando as redes, diz a palavra. E ele pega e entra num daqueles barcos que era de Simão, Pedro. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui conosco é: Jesus ele poderia entrar em qualquer barco, mas ele entrou no barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro. Por que Jesus entrou no barco de Pedro? A primeira mensagem para nós é: ele podia ter entrado em qualquer outro barco, mas nós vemos e entendemos a palavra que Jesus entrou no barco de Pedro porque Jesus já o conhecia, porque Jesus tinha já liberdade com Pedro. Se ele entra no barco de Pedro, é porque ele já tinha uma liberdade de fazer isso. Nós entendemos diante da Bíblia que Jesus, que Deus, ele não invade o coração do homem, ele não invade a casa espiritual do homem. Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo habitar na minha vida, eu preciso permitir, eu preciso aceitar, eu preciso querer que Jesus ele entre em nosso coração. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Apocalipse que o próprio Deus dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então Jesus ele está batendo na porta. Deus ele não é invasor. Ele não invade o coração do homem. Ele bate, esperando uma oportunidade de entrar na nossa vida, esperando uma oportunidade para fazer um milagre na nossa vida. Então, ele não é invasor, ele não invade o nosso coração, mas ele está batendo na nossa porta. Só para ler, está aqui no Apocalipse 3, e o versículo de 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A primeira mensagem que nós vemos aqui, que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus, ele bate na porta dos nossos corações. É uma mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, dizendo: eis que estou na porta e bato. E para nós que diz ser cristão, quantas vezes dizemos somos cristãos, mas Jesus está fora da nossa vida. Ele está batendo, tentando entrar. Então Jesus, ele entra no barco de Pedro porque ele já conhecia, ele tinha acesso a isso. Ele já tinha um vínculo com Pedro. Então ele entra no barco de Pedro porque ele tinha essa liberdade. Será que Jesus tem liberdade de entrar na sua vida? Será que ele pode entrar no seu coração na hora que ele quer? A pergunta é: será? Então, a primeira mensagem desse texto é que Jesus, ele só entra na nossa vida, entra na nossa casa, se nós permitir. Porque as nossas situações, as nossas obras vão dizer se ele realmente pode entrar ou não. E a Bíblia diz que, seguindo mais a multidão, a Bíblia diz que Jesus pede Pedro que afaste o barco para o meio, para a beira do mar. E de cima do mar e de cima do ar que ele começa a ensinar a multidão. Ele começa a pregar para a multidão. Ele começa a falar a palavra de Deus à multidão. E ao falando a palavra de Deus, pregando, é interessante que Simão, ele fica ali, ele não sai até que acaba aquela mensagem. E a Bíblia diz que depois que acabou a mensagem, Jesus disse: afasta-te o mar e lança a rede. Eis aí um desafio. Por quê? Porque eles haviam pescado a noite inteira. Eles haviam pescado e não pegado nada. Agora chega alguém e diz: volta e lança a rede. E aí? O que fazer? A segunda mensagem para nós é: quantas vezes nós passamos por muitas frustrações nessa vida, decepções, problemas, vergonhas, às vezes coisas que nós não gostaríamos de passar. Aí de repente chega Jesus e diz: volta lá e lança a rede. Pedro, com certeza, ele estava frustrado, cansado, decepcionado por não ter tido sucesso no seu trabalho naquela noite. Mas a Bíblia diz que ele diz para Jesus, respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada. Mas eis aqui a diferença no terceiro ponto. Mas porque tu manda, lançarei a rede. O terceiro segredo para nós aqui é a obediência a Deus, a palavra de Deus. Que nós possamos ter esse espírito de obediência a Deus. Aí ele disse: Senhor, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Às vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida, talvez a fé pode até faltar. Porque Pedro demonstra que nesse momento para Jesus: eu não tenho fé. Não tenho fé que eu vou lá, vou lançar e vou pegar, não. Eu simplesmente vou. Um ato de obediência a que o Senhor está dizendo. Ao que o Senhor está falando. Porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Amigo, irmãos, pessoas que me ouvem. A mensagem de Cristo para nós é: o que você está disposto para obedecer à palavra de Deus? O que você está disposto para obedecer
a voz de Deus? Realmente você está disposto a obedecer o que Deus está te dizendo? Quantas vezes nós padecemos porque nós não obedecemos a voz de Deus? Não obedecemos a palavra de Deus. Temos um manual, a Bíblia, a palavra. E quantas vezes ela diz algo para nós e nós não obedecemos? Diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quantos estão sacrificando, mas não estão obedecendo? Então, que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Então, Jesus entra no barco de Pedro, porque ele já tinha acesso para isso. Segunda coisa, ele manda Pedro voltar. Pedro com certeza estava frustrado, decepcionado, mas Pedro volta. E terceira coisa, Pedro, que nós vimos, a obediência. Talvez falte a fé, mas não pode faltar a obediência. Talvez por alguma circunstância da vida nós possamos até duvidar de alguma coisa, mas jamais podemos desobedecer a voz de Deus. Se Deus está dizendo, é porque Ele sabe o que é melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então Jesus, nesse dia, nesta hora, nesse tempo, Ele quer mudar a situação da sua vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Talvez você tenha vivido frustrações, decepções, tudo que você tem feito tem dado errado. Mas será que Jesus está realmente com você? Será que o seu coração está hábito, aberto para que Ele possa morar, para que Ele possa habitar? Faça você mesmo essa pergunta. Será que Jesus realmente está comigo? Será que Ele está dentro de mim? Será que o Espírito de Deus está na minha vida? Não a parte de Deus. Não somos nada neste mundo sem Deus. O homem não pode nada sem Deus. Sem Deus somos vazios. Sem Deus temos só angústia. Sem Deus só temos depressão, ansiedades. Sem Deus há só incerteza. Mas se Deus está conosco, se Ele está na nossa vida, no nosso coração, você pode ter certeza de uma coisa: você terá paz. Procure você mesmo, se Deus está com você, e faça você mesmo uma reflexão e abra o seu coração. Abra essa porta para que Ele possa entrar. Como diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. A Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quem é o ladrão? O inimigo das nossas almas, Satanás. Ele veio destruir a humanidade. Ele veio tirar a paz da humanidade. Mas ao contrário, Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. A reflexão de Deus nessa noite, nesse dia, nessa manhã, para a sua vida. Abre o coração para Ele. Não deixe que as frustrações te seguem. Não deixe que as angústias, os problemas te seguem. Obedeça o que Deus está dizendo. Obedeça a voz de Deus, porque no seu tempo Deus vai fazer um milagre na sua vida. Fica na paz. Em nome de Jesus, quero orar por você. Deus abençoe esta vida, essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Jesus, traz ela, Senhor, bênçãos, traz salvação, traz libertação, traz graça, traz, meu Deus, a tua paz ao coração de aqueles que estão ouvindo esta palavra. Meu Deus, abençoe, transforme, meu Deus, tudo que está mal em bênçãos, em nome de Jesus.